Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou a Eliane Pascoal e na aula de hoje eu vou ensinar para você a como fazer esse lindo porta-óculos utilizando os materiais lá da loja da Boutique das Rendas. Aqui na tela eu vou estar deixando para vocês o meu cupom de desconto e no box de informações tem o link do site para vocês ir direto lá para a loja e eu também coloco o meu cupom de desconto caso você não consiga anotar aqui durante o vídeo. Corre lá para garantir os seus produtos e fazer uma peça linda como essa. Esse passo a passo ele é bem simples, fácil de fazer, vai pouquinhos materiais e é uma peça para você produzir em quantidade no seu ateliê, que é rapidinha de fazer, mas tem bastante segredinhos e eu vou compartilhar tudo com você nesse vídeo. E aí, estão curiosos? Então vem comigo, porque o passo a passo está recheado de dicas. Vamos lá aprender a como fazer esse porta-óculos? Para fazer o nosso passo a passo de hoje, você vai precisar de 2 vezes um tecido medindo 10 centímetros por 20. Eu cortei um pouquinho maior aqui, depois eu vou refilar. E em todo o projeto eu tô utilizando esse linho misto, que é super delicado, com essa estampa floral. Para esse bolsinho eu vou utilizar um passamanaria crochê na cor azul, combinando com a minha peça. A gente vai utilizar essa régua que vocês encontram lá no site da loja da Boutique das Rendas também, que super facilita para fazer curvas e tudo mais. Vou utilizar a caneta térmica, que é aquela que depois ela apaga com o calor do ferro. Aí, de ferragem, eu vou utilizar aqui esse conjunto de fechamento tic-tac que vocês encontram lá no site. Eu tô utilizando aqui o da cor dourada e esse daqui é o de 2 centímetros. E aí, para dar um charminho e fazer a minha alça, eu vou estar utilizando um retalho de montana, sintético montana. Esse daqui é aquele 0,8 e eu cortei com 2,5 centímetros por... acho que tá com 11 centímetros, isso. Por 11 centímetros. E aí eu cortei um retalhinho na cor cru, mais combinando com a minha peça. Esse daqui é aquele sintético 0,4, bem fininho, para poder fazer o acabamento aqui da minha peça. Aqui na parte de trás da minha peça, eu coloquei uma fita dupla face, que vai me auxiliar na hora de costurar e minha peça ficar certinha. E eu assim também não preciso estar utilizando cola, tá bom? Então eu vou colar ela aqui, aí eu costuro e depois que eu vou recortar esse excesso aqui do tecido. E aí eu fiz também um matelacê utilizando essa régua aqui de curvas que vocês também encontram lá no site da Boutique das Rendas. Aí eu fiz aqui o meu matelacê, ó, aqui desse lado dá para vocês verem melhor. E para poder fazer o forro do meu porta-óculos, eu cortei um tecidinho um pouquinho maior. Vamos lá para a máquina de costura aprender a produzir esse passo a passo. Então, aqui a primeira coisa, eu vou começar fazendo o meu pesponto em volta de todo o meu material sintético. E aqui na minha peça, eu puxei a minha linha de cima para baixo, tá? Não vou fazer retrocesso, nada, só para não ficar esse fio aqui em cima, porque depois a gente ainda vai costurar aqui novamente. E agora eu vou recortar aqui, refilando toda a peça. Na hora de fazer esse pesponto aqui, eu diminuí o ponto da minha máquina, eu deixei ele com 2,5 centímetros, tá? Pra ficar menorzinho, e eu tô utilizando a linha trilobal, aquela mesma da bordadeira, pra poder fazer esse pesponto. Bem aqui na minha pontinha, ó, eu vou cortar o cantinho assim, fazendo esse chanfradinho, porque daí o meu fecho ele vai encaixar melhor. Aí, agora eu pego aqui o meu fecho, vou encaixar ele aqui, por essa aberturinha. Ajeito bem ele aqui e agora eu vou utilizar a caneta aqui mágica para poder marcar aqui esse espaço para poder fazer o acabamento. Aqui ainda vou cortar mais um pouquinho, porque eu percebi que ali fica aparecendo.
E aqui eu vou furar com um agulhão mesmo. Só para facilitar na hora de entrar aqui o meu acabamento. Ó, encaixo. Encaixo aqui novamente a minha peça. Dei uma abridinha nela aqui para facilitar. E agora aqui, ó, eu coloco o meu acabamento. Ó, ele vaza desse outro lado. Vou apertar ele bem e vou fechar, vou dobrar. Vou usar aqui a minha superfície, tá? Que já tá com matelacê, para não machucar a minha peça de baixo. E aí, ficou desse jeito o meu fecho e a gente vai reservar ele. Agora aqui nós vamos pegar o tecidinho pro nosso bolsinho. Vou colocar aqui o meu passa-manaria bem na beiradinha e vou passar uma costura de segurança. Costurei aqui o meu passa-manaria. Agora eu vou apoiar aqui o meu outro tecido. Viro pelo lado de cá para ver a costurinha anterior. E agora eu fecho com margem de meio centímetro. Abro aqui, acerto a minha rendinha e vou passar, porque assim o meu aviamento assenta melhor. Ficou dessa forma e eu vou passar uma costura para rebater. Prontinho, é só reservar. Agora aqui, a gente precisa colocar a outra parte do nosso fecho para ele se encaixar e assim fechar o nosso porta-óculos. Então, para isso, eu vou juntar aqui, encontro o meio da minha peça, venho aqui e vou juntar novamente essa parte com essa parte. Encaixo aqui, ó, o meu fecho, coloco ele mais ou menos aqui, ó, onde eu vou querer, centralizo por aquele pique que eu fiz aqui no meio e trago pra cá a minha peça. Então, eu sei que eu vou querer que a minha peça fique aqui, ó, dessa forma. Tá? Então, eu vou vir com essa minha outra peça, coloco ela aqui nesse sentido e vou marcar novamente com a minha caneta, tá? Minha caneta térmica, que aí eu sei que é aqui onde eu tenho que furar. Vou vir aqui com essa tesourinha, vou fazer o piquezinho e vou encaixar a minha peça aqui. Ó, ela vai vazar do outro lado, dessa forma. E agora aqui eu posso colocar o acabamento. Me certifico que aqui ela tá retinha. E agora aqui com essa parte do meu fecho colocada, eu vou usar o auxílio aqui de um alicate para poder abrir cada um para um lado. A minha peça ficou assim, e aí eu sei que ela fecha dessa forma. Trago ela para esse lado, eu deixo sempre um espacinho aqui, ó, de aproximadamente 1 centímetro. E aqui é o local onde eu vou fixar a minha peça. Vou abrir ela aqui do outro lado e é aqui onde eu vou fixar ela. Ó, agora eu tô aqui com a minha peça, então, já centralizada. Eu vou vir aqui, ó, na pontinha da minha peça e vou colocar novamente uma fita adesiva dessas dupla face, tá? Facilita demais o nosso trabalho. Venho aqui, dobro a minha peça, encontro aqui pontinha com pontinha, ajeito e trago ela aqui. Eu sempre gosto de deixar um espaço, tá? Para volume. Tiro aqui a película dessa fita. E vou apoiar ela aqui. Ficou tudo retinho. Agora, eu solto aqui a minha peça e ela já tá aqui, ó, fixa para eu poder costurar. Agora, então, eu vou costurar a minha peça fazendo um quadrado.
prontinho, finalizei essa costura, ficou dessa forma. Agora aqui, com essa peça desse jeito, eu vou arredondar todos os cantos dela. Então, eu venho aqui com a minha régua e vou arredondar os cantos. E recorto esses cantos. Então, agora minha peça aqui, ela precisa de um bolso para guardar o óculos. Então, eu vou colocar aqui o meu bolsinho. É dessa forma que eu vou fazer, tá? Deixando o avesso da sua rendinha para o lado de cima. E vou aqui alfinetar esse bolsinho. Para eu poder costurar. Viro aqui do meu avesso e vou costurar. Essa costurinha você faz bem na beiradinha e já pode refilar. E agora aqui a gente já tá quase terminando a nossa peça. Vou pegar aqui, ó, a minha alça, vou introduzir ela no meu bolso e vou colocar aqui, ó, por esse lado, o meu forro. Vou alfinetar por aqui, por esse lado. E eu vou começar a costurar a nossa peça, deixando uma abertura aqui na parte de baixo pra gente poder desvirar ela. Costurei toda a minha peça, agora eu vou refilar o excesso de tecido e vou fazer uns piquezinhos nas partes arredondadas para depois desvirar a minha peça. E aqui nessa parte onde eu vou desvirar, eu sempre deixo meu tecido um pouquinho maior. E agora é só desvirar a sua peça. Eu começo, ó, puxando aqui pela alça e vou desvirando. Quando você desvira, a sua nécessaire porta-óculos vai estar assim, e aí é só você colocar aqui, ó, o bolsinho pra dentro, que ela já ajeita certinho. E aí, a gente precisa fazer esse fechamento aqui, tá? Esse fechamento eu vou fazer com pontinhos invisíveis à mão, porque vai ficar mais bonito o meu acabamento. Ó, então aqui eu já fechei a minha peça com os pontinhos invisíveis. Ficou dessa forma. Desviro aqui a minha peça, passei ela, fica esse detalhe no bolsinho. E se você quiser, você pode rebater toda a sua peça, e é o que eu vou fazer agora. E é isso, pessoal. Viram como fica um charme a nossa carteirinha aqui, porta-óculos? Aí você fica aqui, ó, com o seu bolsinho. Aí é só você guardar o seu óculos, fecha. E essa é uma peça que fica super charmosa,
fácil de fazer, rápida. A gente adora produzir peças rapidinhas porque dá produtividade e você consegue fazer várias aí num dia para você vender aí no seu ateliê. E se você gostou desse vídeo, aproveita, já deixa o seu curtir, ele é muito importante, incentiva o canal. E se você quiser mais peças como essa, comenta aqui abaixo o que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. E os materiais, como eu falei para vocês no início do vídeo, vocês encontram lá na loja da Boutique das Rendas, e aqui na tela eu vou estar deixando para vocês o meu cupom de desconto, que você pode ter até 10% de desconto. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!